Amém, igreja? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a noite de todos. Amém. Queria convidar a igreja para que juntos possamos meditar em Lucas 18:18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode ler. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Amém. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas 18:18, o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nos deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença e a Tua palavra nessa noite, meu Pai, diante da confirmação da Tua palavra, meu Pai. Venho eu, meu Pai, primeiramente a pedir ao Senhor que seja a Tua misericórdia, que seja as Tuas mãos e a Tua unção sobre a minha vida, meu Pai. Que não venha eu, meu Pai, sim, meu Pai, falar de mim, meu Pai. Que não venha eu falar, meu Pai, sim, por mim, meu Pai, mas seja o Senhor usando como uma ferramenta, meu Pai, para transmitir, meu Pai, aquilo, meu Pai, que a Tua igreja, meu Pai, necessita, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Faça-te de mim, meu Pai, sim, meu Pai, uma ferramenta em Tuas mãos. Dai um entendimento, meu Pai, à Tua igreja, que estar aqui perante a Tua palavra, meu Pai. Todos os que estão aqui, meu Pai, possam, meu Pai, a voltar para casa alimentado diante da Tua palavra, meu Pai, cheio do Teu Espírito. Assim eu entrego a minha vida em Tuas mãos e a vida da igreja, meu Pai, perante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças Amém. a Deus. Amém. Serei muito breve, não vou muito falar, que será ouvido, né, meus irmãos? Aleluia. Nós conhecemos essa passagem de cor e salteado, né, meus irmãos? O jovem rico. Nós sabemos o que o Senhor Jesus vem falando, mas cada dia que passa, a palavra ela vem se renovando. Né? E eu meditando nessa palavra, né, meus irmãos? O Senhor Jesus me mostrava aqui logo no começo, a hora que aquele jovem, a palavra fala que um príncipe, né? A palavra fala, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nós possamos ver aqui um príncipe, né? E se formos buscar os anos para trás, o príncipe ele vem de uma família poderosa, uma família conhecida, uma família grande, né, meus irmãos? Uma família que representa muitas coisas dentro daquele local, mas aquele príncipe, aquele homem
que ele tinha conhecimento, aquele homem que tinha riqueza, como a palavra fala, aquele homem de uma família muito rica, né, meus irmãos? Mas no momento que ele teve perante ao Senhor Jesus, a gente pode ver que ele chama o Senhor Jesus bom mestre, né, meus irmãos? Aleluia. Ele perde ali toda a essência que ele tinha de rico, ele dobra ao Senhor e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele vê naquele momento ali que a riqueza que ele tinha, que o nome que a família dele tinha, porque todo príncipe tem um nome a zelar grande atrás, mas ele viu que maior que o nome dele era o Senhor. Aleluia. Ele já para o Senhor e fala: bom mestre, que hei de herdar para fazer a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E no momento que o Senhor vinha mostrando, ele já veio chamando o Senhor de bom, chamando de mestre, porque ele sabia que verdadeiramente ele era o filho do homem, que a palavra fala que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, né, meus irmãos? E nesse momento ali, a gente vê que, igual o Senhor Jesus fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aleluia. E no 20 diz, o Senhor Jesus fala para ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E ele novamente responde ao Senhor Jesus: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. A gente vê que ele era um homem que ele conhecia a palavra, ele conhecia a presença do Senhor, ele sabia que o Senhor Jesus o Senhor Jesus era até maior que aquilo que ele carregava como nome, porque a gente vê que ele vem se dobrando perante o Senhor, chamando o Senhor de mestre, né, meus irmãos? E a gente vê que desde a mocidade, desde a sua juventude, ele já conhecia todos aqueles mandamentos. Mas o Senhor Jesus vinha me mostrando que não adianta só a gente conhecer os mandamentos do Senhor, não adianta só a gente estar dentro da casa do Senhor, não adianta só a gente vir ocupar um simples espaço ali, né, meus irmãos? A gente tem que estar verdadeiramente na palavra do Senhor. E quando o Senhor Jesus disse para ele, e quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Glória a Deus. Nós possamos ver, né, meus irmãos, que diante do que o Senhor Jesus venha falando com ele ali, para a gente estar primeiramente na palavra do Senhor, né, meus irmãos, a gente tem que largar tudo, sabe, meus irmãos? Abandonar tudo o que a gente carregava para trás, para depois ir e seguir o Senhor Jesus, né, meus irmãos? Nós possamos ver que ele conhecia tudo, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a presença do Senhor, ele se dobrou confessando que ele era o mestre, né, meus irmãos? Mas a palavra vem aqui, vem e fala: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Aleluia. Nós possamos ver, o Senhor Jesus vem e fala com ele, né, meus irmãos? Ali faltava ele apenas, a palavra não nos mostra mais coisas que faltavam, né, meus irmãos? Faltava apenas aquele pequeno pedaço para ele herdar a melhor parte, que era o tesouro no céu. Ele abandonar o mau costume, ele abandonar aquilo que o coração dele estava agarrado, né? E o Senhor Jesus vinha falando comigo: o que o nosso coração está agarrado aqui na terra? O nosso coração está agarrado no carro, o nosso coração está agarrado no filho, numa casa, o nosso coração está agarrado nas coisas mundanas que giram ao redor disso. Glória a Deus. Deus. Falava sobre dinheiro, e o Senhor Jesus me mostrava: não adianta só a gente estar, porque ele conhecia tudo, né, meus irmãos, mas ele não tinha o tesouro que faltava ainda, né, meus irmãos? Ele conhecia todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha de fazer, mas faltava ainda para ele herdar as mansões. Glória a Deus. O Senhor Jesus vinha falando comigo, para que a gente possa estar verdadeiramente, para que esse tesouro, que é o reino do céu, possa estar na nossa mão, né, meus irmãos? Temos que abandonar, nós temos que olhar para trás e ver o que tem nos impedido. O que se a gente chegar perante ao Senhor agora, como esse jovem chegou perto dele, fala: Senhor, o que falta ainda em mim, para que eu possa estar no céu e herdar a vida eterna? Nós possamos olhar, como diz na Santa Ceia, né, meus irmãos? É uma coisa que me chama muita atenção, sabe? É quando diz na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. A palavra não muda eu olhar
palavra, manda eu olhar para mim mesmo, para mim estar dentro da presença do Senhor. Graças Então, o a que Deus. falta ainda? Para aquele homem era a riqueza monetária, né, meus irmãos? E para nós que estamos aqui perante a palavra do Senhor, e para nós que estamos aqui, se eu não me engano, são 5 vezes na semana o culto, não são? O que faltamos para nós dentro desses 5 vezes dentro da semana, para que nós possamos estar cada vez mais perante a palavra do Senhor, sabe, meus irmãos? nome, Senhor. E no 23 o Senhor fala assim: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficará muito triste, como dificilmente. Vou ler de novo, meus irmãos, o 24. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E nós possamos ver que muitas das vezes, né, meus irmãos, o nosso coração está travado aqui na terra. Eu me coloco como exemplo no meu começo de caminhada, né, meus irmãos? Eu abandonei tudo do dia para a noite. Eu falei: eu necessito conhecer a palavra do Senhor, mas eu guardei algo dentro do meu coração que eu tenho. O pastor Sebastião lembra disso, pastor Lucas, os irmãos antigos também lembram. Eu guardei no meu coração, era uma simples coisa, mas no meio de uma oração o Senhor Jesus falou comigo: se é isso que te prende aqui na terra, o reino do céu não serve para você. Era um simples bigode, meus irmãos. Aquilo me prendeu de uma tal maneira. A minha mãe falou comigo, eu faltando poucos dias para batizar, e eu fui assim, ignorante, né, meus irmãos? Eu falei: isso não vai me atrapalhar a eu herdar o reino do céu. E a palavra fala que o que é impossível aos homens é possível a Deus. No momento que eu dobrei o meu joelho no meu quarto, apenas eu e Deus, não tinha mais ninguém, eu conversei com o Senhor Jesus. E ele confirmou a minha oração, porque a palavra fala o que é impossível para o homem, e aquilo naquele momento estava sendo impossível para mim, era eu abandonar aquilo. Mas quando o Senhor Jesus falou comigo: se for assim, não adianta, se for assim, o seu tesouro você perderá. E eu abri mão daquilo, sabe, meus irmãos, para mim estar diante da presença do Senhor, sabe, meus irmãos? Quando o Senhor Jesus fala que o que é impossível para o homem, sabe? Porque aqui a palavra fala: quem pode se salvar? Sabe? E quem pode nos salvar? A palavra fala, é o Senhor Jesus. Porque ele fala ali, para a gente chegar no Pai, tem que ser perante ao Filho, né, meus irmãos? Glória a Deus. Quem pode nos salvar? A gente vê que aquele jovem ali, primeiramente, a hora que ele chegou no Filho, né, meus irmãos? Ele dobrou o joelho, ele clamou, perguntou a Jesus o que faltava ainda, sabe? O Senhor Jesus falou para ele, e na palavra fala aqui, aquilo que é impossível para nós, meus irmãos, e se tem algo ainda aqui nesse momento que tem impedido aquilo que tem que só a gente sabe, mas ninguém ao nosso redor, que tem nos impedido, a palavra do Senhor fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus, meus irmãos. Dobramos o nosso joelho, clamamos ao Senhor, pedimos força, o Senhor nos libertará dos vícios, o Senhor nos libertará daquelas coisas do mundo, o Senhor nos mostrará perante a palavra do Senhor, porque Ele fala: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E não é esse mim, não é eu falar, esse mim não é eu, esse mim que quando o Senhor Jesus fala, ele se refere a ele. Ninguém vai ao Deus Pai, ninguém vai ao Criador, se primeiramente não dobrar o joelho perante ao Filho, confessar, sabe, meus irmãos, porque ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então vamos nos dobrar perante esse caminho, perante essa verdade, vamos abandonar tudo, que nós possamos ver com a simples coisa. Aquele homem perdeu um tesouro no céu, ele herdou ainda aqui na terra, porque a palavra não nos mostra aqui que ele ficou pobre, sabe? Ele continuou com a riqueza dele, meus irmãos, mas a maior riqueza que um homem pode ter não é uma esposa, não é um filho, não é uma casa. A maior riqueza que um homem pode ter, primeiramente, é o reino do céu. Graças a Deus. E dentro da
29, meus irmãos. O Senhor disse assim: na verdade vos digo, não vou voltar no 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo o que tem, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor Jesus responde a Pedro: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais deste mundo, é o que a gente estamos, e na idade vindoura, a vida eterna. Então nós possamos ver que o Senhor Jesus, né, meus irmãos, igual primeiramente Ele, sabe? Depois a gente possamos ver que Ele fala aqui, ó, aquele que larga tudo, uma vida aqui na terra, que larga até mesmo os filhos, que larga até mesmo o cônjuge que está do seu lado ali, né, meus irmãos, pela palavra do Senhor, a palavra fala, e não haja de receber muito mais nesse mundo. Aqui, ó, ele fala, primeiramente, nós iremos receber aqui nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Nós iremos desfrutar do 100% aqui na terra, meus irmãos, e o melhor, a vida eterna perante ao nosso Pai Todo-Poderoso. Mas nós possamos ver, para a gente receber tanto aqui na terra, e tanto o melhor, é escutar aquela palavra: vinde a mim, bendito de meu Pai. Quando estivermos parados diante daquela fila, né, meus irmãos, com aquela pedra na mão, né, meus irmãos, nós já saberemos que fomos o vencedor, que fomos aqui na terra o vencedor, como diz Apocalipse ali, né? Ao que vencer será lhe dado o direito, né, meus irmãos? Então, se nós sermos o vencedor, estaremos nós com aquela pedra na mão, perante o Senhor Jesus, Ele escutar aquela palavra: vinde a mim, bendito de meu Pai. É muito maravilhoso, meus irmãos. Aleluia! Abrir mão de tudo isso aqui na terra, sabe? A gente recebermos muitas coisas boas aqui na terra, mas o melhor é o céu, né, meus irmãos? O melhor é estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para isso, meus irmãos, temos que abandonar aquilo que nos impede, sabe, meus irmãos? Temos que abandonar aquilo que tem, as vontades aqui da terra. Nessa noite, o Senhor vinha falando comigo: o que ainda falta? Porque a gente escuta tantas vezes a palavra, o presbítero Levi trouxe uma palavra maravilhosa no começo da semana, domingo. Então o que é que falta para a gente observar a palavra do Senhor? O que falta para a gente fazer essa pergunta para o Senhor Jesus? Não precisa estar perante ninguém, mas pode estar sentado ali, ó, ajoelhado no seu quarto e falar: Senhor, o que ainda falta eu? O que eu estou fazendo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, sabe? E o Senhor vai nos mostrar, né, meus irmãos? E Ele nos fala aqui o que é impossível para o homem. E se a gente acha que é impossível para nós, vamos colocar essa causa nas mãos do Senhor, mas verdadeiramente, né, meus irmãos, com o coração disposto a receber aquilo do Senhor. Porque às vezes o que a gente pedimos ao Senhor não é os planos dele para nós, né, meus irmãos? E nós possamos ver aquele homem, ele abandonou o tesouro no céu, a cidade eterna, a vida eterna, aquela cidade maravilhosa, por causa com as coisas aqui na terra, né, meus irmãos? Então não vamos deixar isso nos atrapalhar a estar perante o Senhor. Vamos perguntar, vamos escutar, e aquilo que o Senhor Jesus falar conosco, ainda te falta isso, vamos colocar perante Ele. Aleluia! Senhor, se me falta isso, eu te entrego. A partir de hoje eu vivo verdadeiramente, para que nós possamos estar meus irmãos. Eu trabalho dentro de obra. Um engenheiro, quando ele coloca um prumo dentro de uma parede e a parede rouba coca, um engenheiro, quando ele é rígido, ele manda corrigir, derrubar e fazer de novo, né, meus irmãos? Diante da palavra do Senhor Jesus, não teremos como derrubar para nós sermos feitos de novo. A hora que o Senhor Jesus chegar e colocar o prumo, se nós tivermos, não sei falar, mas centésimo, aquele pedacinho fora do prumo, iremos escutar aquela palavra: apartai-vos de mim. Mas se estivermos verdadeiramente prumados perante a palavra do Senhor, iremos ser recebidos com júbilo perante a palavra. Aleluia! Eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Só o Senhor Jesus sabe como eu estou nervoso pronunciando a palavra aqui na frente. Eu agradeço a sua oportunidade. Peço ao Senhor Jesus que venha aquilo que eu não consegui explanar, falar pelo meu nervosismo. O Senhor Jesus mostra aos irmãos, e eu passo a palavra para o nosso